quando Deus criou tudo, ele cria também um exército de anjos e hierarquias e poderes, né, angelicais. Acontece que esse anjo, Satanás, esse querubim ungido, se rebela contra Deus e por causa de orgulho, de querer a posição de Deus, ele é banido dos céus. Agora aí vamos ver o poder dele, vamos começar aí. Ele leva consigo, diz Apocalipse, o dragão arrasta consigo uma terça das estrelas do céu, falando um terço dos anjos. Vamos imaginar que tinha 300 milhões de anjos, hipótese, 100 milhões ele levou com ele. Como ele conseguiu enganar seres que viam Deus, falavam com Deus e estavam no lugar perfeito? A persuasão desse cara não é pequena, não. O poder de engano, de influência não é pequeno, não. Conseguiu influenciar seres deste porte, caem com ele. Essa queda transforma eles em demônios, passam a ser anjos caídos, ok? Que trabalham a serviço de Satanás. E qual é a principal função do diabo? Que é outra coisa interessante para nós sabermos. Muita gente entende diabo e faz batalha espiritual, é cada coisa que você ouve. É ato profético para expulsar demônio, para expulsar demônio territorial, vamos ungir a cidade com óleo. Até que me lembro, em São Paulo teve uma vez, alguém de alguma igreja pegou um helicóptero, saiu borrifando óleo sobre a cidade. Eu falei, gente, é inseticida. Demônio agora virou um escorpião. Não é essa a ideia. A principal obra do diabo, a principal obra é engano. É engano. É mentira. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Muitas dessas tentações da carne, vamos tentar aqui ali, a nossa própria natureza vai se ocupar. Sim, ele tenta e atua em todas essas esferas. Mas a principal obra é manter os homens cegos. O que Paulo fala? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e todos os sofismas que se levantar contra nós. Vamos lá. A palavra sofisma ali, o grego é logmos, da onde vem a palavra logismo. O que é logismo? Ideologias, filosofias, religiões. E a palavra fortaleza, alcuroma, da ideia das fortalezas gregas. Satanás, Vilela, prende as pessoas em fortalezas ideológicas. Por isso que tem tanta gente que segue esses ismos, né? Esses ideologias, religiões, conceitos, ideias, e você vê que essas pessoas são fanáticas, obcecadas por partido tal, por religião tal, por movimento tal, e por mais que você explique racionalmente, matematicamente, fisicamente, elas não entendem. Por quê? Estão presas em fortalezas ideológicas. O diabo cega, aprisiona na falsa religião, na falsa ideologia, na falsa ideia, na falsa argumentação. Essa é a principal obra do diabo. Se você perguntar para mim, até tema aí nós podemos falar, seitas, heresias. Exato. Seitas, heresias. Quem é o criador delas? Quem é o pai delas? Respondo, Satanás. Ele é o pai das seitas, das heresias. A principal obra dele é criar engano e deixar as pessoas obstinadas e afastadas de Deus. Você já viu que mesmo que não tem conotação religiosa, alguns grupos que seguem alguns movimentos parecem devotar uma certa fé para eles? Sim. Uma adoração naquele. Pode ser isso ser na política, isso pode ser no meio natural, entre defensores das tartarugas, não sei. Mas devotam a fé para certos modismos. Engraçado que muitos desses não acreditam em Deus ou estão afastados de Deus. O que eles fizeram? Pegaram a fé que deveriam devotar a Deus e devotam a essas instituições, a essas seitas, a essas igrejas. Por quê? Quem está por trás da maioria é Satanás, promovendo o engano, promovendo a contenda. É assim que ele age. E como você derrota ele? Depois vou entrar na seita.
com óleo? Eu imagino ele assistindo. Mas como esses crentes são bestas. Por exemplo, eu já li em um livro desses de batalha espiritual que se Spielberg pegar esses livros aí, ganha 5 Oscars. Efeitos visuais, efeitos sonoros, vai ganhar tudo. Diz que, por exemplo, quando você vai em um hotel e se estiver uma imagem, um quadro religioso de alguma religião pagã, tem um demônio lá. Você tem que virar a imagem de costa, ungir ela, amarrar o demônio lá e dizer, fique aí. Nossa. Aí você está guardado. Diga qual história folclórica você já viu algo parecido. Eu nunca vi. Ridículo. Outros, nessa cidade aqui tem o demônio da corrupção. Ele está estabelecido, o trono dele está lá no Ibirapuera. Tem que reunir 20 irmãos, orar 20 vezes no Ibirapuera, declarando a queda dele. Quando ele cair, a corrupção de São Paulo vai sair. Esses são os métodos de enfrentar. Mapeamento espiritual, você tem que orar para mapear onde que ele atua e qual região. Essa é a ideia da batalha espiritual moderna. Tem hostes transitando por aqui e nós precisamos localizar elas. É dessa forma que eles combatem. Então, olhos, atos proféticos, dar voltas, declarar palavras ao ar. Eu declaro a queda. Voltas, 7 voltas igual Josué deu nas muralhas de Jericó. Não, isso não tem... Desculpa os irmãos que fazem isso, meus queridos irmãos. Isso não tem força nenhuma contra Satanás. Vamos lá. O que dá liberdade para Satanás agir em qualquer pessoa ou em qualquer região? É o pecado. É o pecado que dá autoridade e direito de o diabo dominar no individual ou no coletivo. Então, a única maneira de eu anular o poder do diabo, derrotá-lo, derrubá-lo, é tirar dele a força, a matéria-prima, o pecado. E como eu anulo o pecado? O evangelho. Vocês querem fazer batalha espiritual? Prega o evangelho. Ao pregar o evangelho, essas pessoas serão livres do domínio dele e ele vai perdendo a sua força e o seu campo de atuação. Essa é a única estratégia de batalha espiritual. Como é que Paulo batalhava com os demônios da época do Império Romano? Tinha demônio para tudo quanto é lado. Eu não me lembro de Paulo usar óleo e fazer nada disso. 3 viagens missionárias. Ele vira a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar, pregando o evangelho na prisão, fora da prisão, para o procônsul, para o imperador, para o governador, para o rei. E à medida que eles iam ouvindo, eles iam se libertando das garras de Satanás. Satanás ia perdendo o poder, a influência. Então é assim que se combate Satanás, em termos gerais, em termos territoriais, se assim eles querem colocar. E não com essas coisas, isso aí é tudo misticismo, Vilela. Isso é misticismo. Isso aí eu costumo dizer, alguns elementos aí é macumba gospel. Macumba gospel. Macumbia gospel, mas ela é atraente porque usa elementos do nosso pano de fundo. Nós estamos acostumados com essas coisas. O brasileiro gosta de objeto, gosta de coisas para se apegar. Pedaço da cruz de Cristo, exatamente. Óleo, aguinha do Rio Jordão, sal que vai tirar a sua... Meu Deus, o sal como elemento de batalha espiritual, onde que esse povo está com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita, que vai no Vale do Sal purgar seus pecados, que vai pegar uma arquinha da aliança e deixar dentro de casa como um amuleto que bloqueará a entrada de demônios. Ela pode viver no pecado, para cá quanto dia, ser um lambão, mas a arquinha está lá. Veja só que mentira, que engano. Então isso, as seitas fazem muito uso disso, né? Então nós íamos falar sobre seitas, ok? Quem está por trás, a seita sempre propaga a heresia. A heresia é uma distorção da verdade, né? De uma verdade comprovada pela escritura. Quais são as características de uma seita? Talvez quem está me ouvindo, eu faço parte de uma seita ou de uma igreja falsa? Não sei. Eu vou dizer algumas marcas da igreja falsa ou das seitas. Primeira, ela tem outra fonte de revelação e de autoridade além da Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé e prática dessas igrejas. Geralmente elas têm outros documentos, revistas, livros, declarações
que estão em pé de igualdade com a Bíblia ou são superiores à Bíblia. Típico de uma seita. Ou são revelações que tiveram, muitos desses sectários, iniciaram sua igreja como? Um anjo falou comigo, me deu uma visão e eu comecei uma obra. Primeiro, característica de uma seita. Segundo, é comum elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça. Você só crê em Cristo e tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Essas seitas geralmente dizem, é Cristo e mais a penitência, Cristo e mais os dízimos, Cristo e mais alguma coisa que você tem que fazer, Cristo e mais o sacrifício. O sacrifício é algum voto que você faz, alguma oferta que você vai dar. Então isso é a marca típica de uma seita. Eles não negam o sacrifício de Cristo, mas acrescenta alguma coisa que você tem que fazer o sacrifício. Os reformadores diziam que sola fide, é só pela fé. Sola gratia, somente pela graça você é salvo. A outra marca, a terceira marca de uma seita, o exclusivismo religioso. Só tem salvação aqui dentro. E fora dessa denominação não tem salvação. Você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar o evangelho, você não vai encontrar Jesus em outro lugar. Então elas são exclusivistas, sectárias. Se dizem detentoras da verdade. A quarta marca, elas têm um sistema de defesa, de proteção, que é tipo assim, ó, se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar. Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão, você vai capotar seu carro. Ah, e outra, não adianta você sair daqui não, fora daqui você não vai achar Cristo. Então um sistema de defesa para prender os seus membros. Então eles vivem debaixo de um jugo, de uma tirania. E a quarta ou quinta que eu poderia acrescentar aqui, há uma redução da pessoa de Cristo e uma exaltação do apóstolo, do bispo, do pastor ou da igreja. Você vê falando mais da igreja e do seu líder do que de Jesus. Geralmente não se prega de Jesus, não se fala de Jesus, ele não tem exclusividade. Porque tanto é que qual que é o slogan? O dia que você pisar nessa igreja, não é Jesus, é a igreja. Porque quando você entrar, quando você fizer parte, o que eu digo para você? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Corre dessas igrejas.